no capítulo 22, que Deus pede agora esse filho que ele prometeu, e nós vemos por que Deus abençoou tanto Abraão. Isso que é importante a gente ler Romanos, capítulo 4, Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 11. E aconteceu depois dessas coisas, Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Que provou Deus a Abraão e disse, Abraão. Glória a Deus. Muito obrigado pela vida das irmãs. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e disse a Isaque, seu filho. E cortou a lenha para o holocausto e levantou-se ao lugar em que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera, e edificou Abraão um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque a seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e lhe disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou-se Abraão os seus olhos e olhou, eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, no hebraico Jeová Jireh, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, ele repete essa passagem lá em Hebreus 6. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beceba, e Abraão habitou em Beceba. E sucedeu que depois dessas coisas que anunciaram Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezeque, e Azo, e Pildas, e Gidafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, e ela lhe deu também a Tebar, Gaã, Taaz e Maaca. Louvado seja Deus. Mas eu quero orar aqui pela sua vida, não sei, essa passagem é muito forte, a gente não falta ler um capítulo.
Deus e Pai, Senhor, dá entendimento, Deus, que as pessoas olhem para a cruz, o Cordeiro de Deus, a providência de Deus, por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, meu Pai, que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus, abre os olhos, abre o coração, para que reconhecemos o Senhor, somente o Senhor, como nosso único e suficiente Salvador. Assim nós já cremos na vitória que o Senhor dá na tua igreja, nós já cremos nos grilhões sendo quebrados, os nossos corações sendo rendidos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, há muitas lições aqui, eu tenho um pouco tempo para o vídeo não ficar extenso, mas a gente vê como é importante a obediência. Se você vê aqui, Abraão se dispõe desde Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25, da qual a gente vê a história de Abraão. Todas as famílias na terra são abençoadas. E ele dá o seu jeitinho brasileiro, nós vemos que ele mentiu, ele é uma pessoa falha. Mas nós vemos que na obediência, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus instituiu a circuncisão, quando Deus prometeu, ele creu, ele confiou nessa promessa. Se você ler em Romanos 4, ele não duvidou. Ele já velho, mas ele fortaleceu na fé. E nós vemos, irmãos, aqui, se você voltar, aqui, ó, é só você voltar um pouquinho antes, aqui não tem como a gente ver todas as referências, né? Terceiro dia, ó, ele já acreditava que ele ia retornar. Oramos juntos, nós vamos adorar ali, né? E se você voltar, vários textos aqui, desde o capítulo 12, tá vendo? E Gênesis 12, 7. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceram, e edificou um altar ao nome do Senhor que apareceu. Gênesis capítulo 13 também. E assim vai indo. Ou seja, a nossa vida, irmãos, é no altar do Senhor. Talvez hoje, meu querido, você já conhece a palavra, talvez você já entregou sua vida a Jesus, só que Deus quer o que há de melhor. Para ver se de fato nós amamos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Quando ele pede isso a Abraão, teu único filho, Isaque, da promessa, Deus nos pede o que é de melhor, irmãos. E nós vemos esse caminho de 3 dias, e nós vemos que Deus não poupou seu único filho. Ele, assim como aquele holocausto, aquele cordeiro, Deus ofereceu Jesus Cristo em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, segundo Coríntios 5, 21, Deus se fez pecado por nós. Então, meu querido, não tem como você ouvir uma mensagem poderosa dessa e não se render ao Evangelho, não se render à cruz de Cristo, que é uma realidade. Deus proverá. Agora, o que Deus quer de nós? A nossa obediência, o nosso compromisso no altar do Senhor, nós ofertarmos a Ele o que há de melhor. Não como Caim, qualquer coisa, mas como Abel. Das primícias. Deus quer o melhor, irmãos, para nós. Deus quer o melhor, Deus quer bênção. Mas infelizmente nós não estamos no altar, nós estamos oferecendo para Deus qualquer coisa. E qualquer coisa, meu irmão, Deus não merece o nosso resto jamais. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa obediência, todo o nosso clamor, tudo que nós temos. Seja para a honra e glória dele. Que a gente possa ser como Abraão, oferecer o nosso Isaque, o que nós temos de melhor. Existe uma teologia, existe um conhecimento de Deus, que só se aprende na escola da renúncia, e quando nós sacrificamos as nossas vontades e as nossas paixões. Gênesis capítulo 23, e depois eu vou abrir para as perguntas, tá? Tem um pouquinho de paciência. Gênesis capítulo 23, infelizmente a gente vê a morte de Sara. Foi tão bom, né? A história, a família, o chamado de Abraão, seu filho. Somente aqui e lá em Lucas, essas duas mulheres que a Bíblia fala da idade. E foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kitiare Arba, que é Hebron,
na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão diante da sua morte e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dá-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura para enterrar a tua morte. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo em terra, diante dos filhos de Et, e falou com ele, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morte diante da minha face, ouvi-me falar por mim a Efron, filho de Zoar, que me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, e me dê pelo preço devido em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et e todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve, o campo te dou, também te dou a cova, que nele está diante dos teus olhos, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morte. Então Abraão se inclinou diante da face do povo na terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Se tu estás por isso, ouve, peço, o preço do campo o darei. Toma em mim e sepultarei ali a minha morte. Respondeu-lhe Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvido a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. A única terra que Abraão comprou, irmãos, ele disse assim: essa terra aqui é minha. Foi para sepultar, e depois ele acabou sendo sepultado ali. Né? O seu filho, tanto Isaac quanto Ismael, a gente vai ver no capítulo 25, são sepultados ali. Era uma moeda, na época, alguns sugerem que era como se fosse peças de prata, né? Que ciclos pesassem talvez de 15 a 20 gramas, e um preço aqui, e foi comprado o sepulcro, né? O sepulcro e o campo, para que eles sepultassem ali a sua esposa, né? E é isso a nossa palavra. A próxima leitura é Gênesis 24, em diante, a gente vai ver a morte de Abraão, e a Bíblia não dá ponto sem nó, né, meu irmão? Por isso que você já viu já nas descendências que o pessoal tem mania de pular, né? Rebeca, já para mostrar que ela era filha, né? Parente ali do irmão de Abraão, Naor, e ela vai acabar se casando com Isaac. No capítulo de número 24, a gente vai ver esse encontro e esse casamento, e de Isaac vai vir as 12 tribos de Israel. Vamos nós, rapidinho aqui no chat, que a gente responda alguns comentários. E vamos nós. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, missionária Márcia, tá? O pastor Levi, um abraço, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando de diferentes formas. Deus abençoe sempre essa família. Nós temos aqui a nossa irmã, tá? Como é bom ouvir a palavra de Deus. Victoria, acho que é de alguma conta, mas eu já sabia. Temos a nossa missionária Eva Iris, conosco, a Cláudia, Mulheres Virtuosas.
Colocando os versículos, colocando. Amém. Nós temos a nossa irmã Fátima. Deus abençoe, meu irmão. Muito noite, Pai do Senhor. E nosso irmão Jairo e os restantes dos irmãos. Tem alguma pergunta? O pastor vai encerrar e vai agradecer, tá? Muito obrigado pela sua presença. Gratidão a todos os membros. Gratidão a todas as pessoas que apoiam, tá? Gratidão a PIB Canindé. E mais uma vez, gratidão ao nosso irmão Francisco Antônio. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Gratidão de coração, tá? Obrigado, missionário, também está conosco. E é isso, a gente vai encerrar. Espero ter esclarecido. Desculpa qualquer coisa, tá? Às vezes o pastor enrola umas palavras aí, mas Deus é bom o tempo todo, tá? Meu óculos não tá legal não, e a tela do computador, a luz também da filmagem, e tá de porra. Não leio direito, né? Aí essas e outras coisas acaba atrapalhando, mas que Deus, o Pai, abençoe, tá? Fica a mente de vocês, que Deus ilumine sempre o coração de vocês. A gente faz com muito temor, de coração, essa leitura. Todos fiquem na graça e na paz, que o Senhor abençoe, guarde e proteja, em nome de Jesus.